primeira coisa que pode ser um dos principais fatores do seu fracasso é a falta de ambição. Então, por que um dos principais fatores do seu fracasso? Tu vai morrer frustrada de não ter realizado aquilo, de não ter conseguido aquilo. Aí tu vai falar, ai, que a vida é uma porcaria. Ai, porque eu não aguento mais essa vida. E tu tá fazendo o quê pra mudar essa vida? Isso estabelece a tua ambição e corre atrás dela, e corre atrás dela. É a mesma coisa, vou chegar nisso lá, calma. Vou chegar, eu ia falar uma coisa, adiantar os passos aqui. O grande segundo obstáculo pro seu sucesso, tá? A falta de instrução suficiente. Então, muitas vezes, nós só estudou até a 4ª série. Então, meu pai sabia ler com dificuldade, sabia escrever também, mas não era aquela coisa. Então, ele estudou até a 4ª série. Mas se tornou um cara dono de um grande império. Eu posso dizer assim, meu orgulho, não significa que hoje eu ainda sou dona de parte dele, mas assim, cara, para um cara que saiu do nada, conquistar tudo que ele conquistou, absurdo, é um absurdo. E ele estudou até a 4ª série. Então a falta de instrução suficiente, de estudo, de capacitação suficiente, pode ser uma grande barreira, sim, para o nosso sucesso. Só que essa é a barreira mais fácil de ser vencida. Como que mais fácil de ser vencida, Bianca? Gente, as pessoas, boa parte das pessoas que têm sucesso, se você for olhar, elas são quase que autodidatas. Elas aprendem, elas se esforçaram, elas foram lá. Por exemplo, na confeitaria, o que tem de curso de especialização, a Bianca não tem grana. E uma das coisas que eu posso dizer é, faça grana para se especializar melhor. Pega um pouquinho que você aprendeu, tem um monte de conteúdo de graça na internet. Pega esse conteúdo de graça. Então, assim, cara, pega tudo que tem de graça, vai lá e aplica, Então, por exemplo, se a Cristiane quer entrar no curso, pô, em um dia ela fez o dobro do valor do curso. Tá lá, vai lá e faz. Simples assim, vai lá e faz. E se capacita, vai lá, se instrui, se capacita, livro. Gente, eu sou TDAH, sou hiperativa, né? Então eu tenho muita dificuldade de leitura. E quando eu tava na alfabetização, eu tive uma alfabetização muito ruim. Então eu tinha muita dificuldade de leitura, muita mesmo, não era pouca. E jamais que eu compraria um livro desta grossura pra ler. Eu achava um livro da largura de um dedo, muito. E eu não conseguia, eu falava, gente, um livro tem que ter 30 páginas pra mim. E eu já zerei livros de quase 400 hoje. Mas porque eu me obriguei. Eu vi que como eu sou TDAH, então pra mim, por exemplo, eu tenho que ouvir um audiolivro e eu tenho que acompanhar o audiolivro lendo o papel. Então eu compro o livro em papel, coloco o audiolivro pra tocar, vou com o meu marcador e vou grifando no livro em papel. E tudo que eu quero para o audiolivro, anoto, cabeçalho, vai lá, escrevo. E é assim que eu faço. Eu entendi que eu precisava disso para me masterizar, para crescer, para evoluir. E foi isso que eu fiz. E assim como meu pai, ele fez o quê? Que se chama o poder da mente mestra, que é o poder do mindset ali, de você... Ele foi se unindo a pessoas. Então, por exemplo, quando meu pai quis montar uma madeireira, ele falou, vou montar uma madeireira. Só que ele não entendia nada de madeireira, nada. Aí ele se aproximou, foi em outras madeireiras, conhecendo outras pessoas, foi fazendo amizade com elas. Depois ele chamou um cara para ser gerente dele, que trabalhava muitos anos dentro de uma madeireira, e ele levou o cara lá para dentro da loja dele. E aí ele montou, chamou o cara ajudou ele a montar, e ele começou a aprender com o cara como que montava uma madeireira. E ele ia se especializando, e cada vez mais ele se aproximava de pessoas que entendiam mais do que ele. A gente tem uma mania muito feia de querer ser o cara na mesa mais inteligente, o mais esperto da mesa. Então você sempre quer ser o mais esperto da mesa. E é o contrário. Você tem que sentar na mesa de pessoas que são mais espertas que você. Que sabem mais do que você. Você é o burro da mesa. Por quê? Porque é assim que se aprende. Porque é assim que se evolui. Porque é assim que se cresce. Quando a gente está preocupado em ser o bonzão, cara, tu tá no lugar errado. Pelo amor de Deus. Aprende o seguinte. Você tem que sentar na mesa aonde existem pessoas mais espertas que você, pessoas que estão acima de você. E por isso que às vezes a gente compra cursos de pessoas que vivem na
pele o que a gente vive, o que a gente quer viver. Skin the game. Se eu sonho em montar uma confeitaria, então eu tenho que seguir pessoas que tenham confeitaria. Se eu sonho em viver de encomenda, então eu tenho que me juntar a pessoas que já vivem da encomenda e dar ouvido a essas pessoas. Muitas vezes os nossos familiares, os nossos amigos, às vezes dão pitaco, dão opiniões nas nossas vidas profissionais, por exemplo, como a confeitaria, até com a boa vontade de nos ajudar. Mas, gente, são pessoas que não têm skin the game. Elas querem te ajudar, querem sim, mas elas não vivem o que você vive. Elas não passam por aquilo que você almeja passar. Então você tem que dar ouvidos e conselhos a pessoas que passam por isso e que, na verdade, já passaram por isso e já estão um nível acima de você. Por isso a importância de sentar na mesa de pessoas que são mais espertas que você naquele jogo que você está começando a jogar ou naquele jogo que você joga. Entende? Então, se eu quero aprender, eu sento na mesa com pessoas. Se eu quero aprender pôquer, eu sento na mesa com pessoas que sabem mais de pôquer do que eu. Não, mas vou falir. Não, tu senta pra aprender, entende? Tu não senta pra jogar. Tu joga com eles sem apostar dinheiro. Por quê? Isso vai te treinar. Isso vai te treinar. Quando você quer aprender, quando você quer ensinar uma pessoa a jogar, sei lá, buraco. Como que a pessoa aprende? Aprende com você, mostrando pra ela, jogando com ela. Então você ensina jogando. Você aprende a pessoa a jogar um Uno jogando com ela, dominó jogando com ela. Você aprende uma pessoa a jogar futebol, ensina uma pessoa a jogar futebol jogando com ela. Você ensina uma pessoa a jogar basquete jogando com ela. Isso vai tornar ela o quê? Melhor. Mas quem é que tem que jogar com você? Aquele que também tá aprendendo? Ou o técnico, o treinador, o professor, aquele cara que já sabe muito e te ensina a jogar? Entende? Então, eu que sou o patinho feio, que tô começando a engatinhar, tenho que andar com pessoas que estão num nível acima do meu. Entende? Então, a falta de instrução suficiente pode te levar a fracassar sim.